Mas antes assim de iniciarmos essa aula de hoje, eu quero convidar assim, vocês para que nós possamos fazer uma oração, rezarmos uma Ave Maria, né, pedindo que Nossa Senhora esteja nos abençoando, nos protegendo, que a graça de Deus se faça presente sempre em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, pessoal. Então, quando fala ali, né, dos 5 continentes, né, África, América, Ásia, Europa e Oceania, um mundo, nós estamos propriamente comentando dessa integração que teve mundial a partir das grandes navegações do século dos séculos 15 e 16. Assim, é bastante interessante isso, gente, né? Ou seja, por quê? Porque aqui nós temos, né, nesse mapa aqui que eu vou estar mostrando essa aula para vocês, nós vamos ficar só nesse mapa mesmo, né? Mas nós vamos ter aqui as principais integrações, vamos dizer assim, mundiais, descobertas, viagens que teve, né, nesse período. Bem, começando com a questão da expansão marítima portuguesa, né, então nós vamos ter... Quando nós tínhamos propriamente até o século XV, é bom nós dizermos uma coisa aqui para vocês, que o mundo, até então, que era conhecido, gente, era mais ou menos um mundo que vinha dessa região aqui, ó, que eles conheciam. Opa, desculpa, deixa eu trocar o lápis aqui, né? Só. Então, o mundo que esse povo conhecia era um mundo que vinha mais ou menos, né? Essa região aqui, para o norte, eles não conheciam, né? E dessa região aqui, né, também, para o sul aqui eles não conheciam. Então tudo isso que fica fora, o mundo para o homem, digamos assim, medieval, era mais ou menos isso aqui, que está dentro desse risco aqui. Okay? Então isso aqui era mais ou menos um mundo que o homem medieval achava antes das grandes navegações, né? Então eles tinham várias ideias, por exemplo, a questão da ideia do que a Terra era plana, né, que todas as coisas giravam em torno da Terra, que isso depois foi, né, estudado por, né, que Copérnico vai ter uma visão diferente, né? Pouca gente sabe, o Nicolau Copérnico era padre, né? Então o padre Nicolau Copérnico ele vai fazer a questão do descobrimento da questão da esfericidade da Terra, né? Vai dizer não só a questão da esfericidade, mas muito pelo contrário, dizer que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol, né? A teoria do heliocentrismo, né? Mas enfim, o mundo para o homem medieval, ele era um mundo cheio de superstições, né? Então eles acreditavam que se eles navegassem demais aqui, ó, rumo ao oceano, vamos dizer assim, caíssem, vamos dizer assim, nessa beirada do mundo, imaginando que isso aqui fosse plano, eles iam ficar vagando por ali, navegando e tal, tudo isso. Então, antes de mais nada, assim, estudantes, a questão das navegações antigamente, ela era algo extremamente aventureiro. As pessoas saíam e não sabiam se voltariam, no caso, para casa. Né? Se voltariam, no caso, para casa, se voltariam vivos. Muitas vezes eles se despediam assim, achando que iriam se encontrar apenas no céu. Então, tanto que Fernando Pessoa ele vai escrever um poema chamado Mar Salgado, em que ele vai dizer, né, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso amar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer cruzar além da dor tem que cruzar o bojador, né? Então esse ditado, no caso de Fernando Pessoa, ele vai mostrar bem o que, gente? Ele vai mostrar
bem essa, digamos assim, essa questão, né, de que muitas vidas se perdiam, no caso, né, nessas viagens de navegação. Porque, claro, as embarcações eram fracas, até eles tinham que navegar por lugares antes desconhecidos, então eles tinham que conhecer propriamente a questão da geografia, não conheciam muitas regiões, de todas essas aqui, lembro do mapa que eu passei para vocês, né? Muitas dessas regiões aqui que estão mostrando no mapa, eles nunca tinham navegado antes, então, claro, aconteciam vários tipos de acidentes também. Bem, uma coisa que é bastante importante assim, eu comentar assim com vocês, gente, primeiro então nós vamos separar as viagens marítimas, né? Nas viagens marítimas portuguesas e nas viagens marítimas espanholas, ok? Muito bem, as viagens marítimas espanholas, para ficar mais fácil, né? As viagens marítimas espanholas é essa aqui que está em verdinho aqui, que é a viagem de Cristóvão Colombo, ok? E essa que está aqui em azul, que é a viagem de Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano, okay? Que é a primeira viagem de circunnavegação ao planeta. Essas outras viagens que tem aqui, né, que está, no caso, em vermelho, que está aqui nesse amarelo e que está aqui nesse bege, marronzinho, sei lá, essas viagens são viagens, então, dos portugueses, né, junto com essa daqui também, que era a viagem dos portugueses, no caso. Então, gente, nós temos o que aqui? Vamos começar primeiro falando sobre os portugueses, né? Então, os portugueses, a primeira grande conquista dos portugueses que eles fizeram foi a questão da conquista da cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta, ela é uma cidade que fica na parte norte do continente africano, mais ou menos aqui assim, né, conforme está marcando ali a flechinha, que os portugueses começaram conquistando em 1415. E aí eles foram contornando a África, né, rumo ao sul aqui, né? O pessoal costuma dizer, né, foram descendo o continente africano. É uma terminologia errada, né? Porque nível do mar não é o mapa, ele é uma configuração cartográfica, ele não é um mapa de relevo, né, gente? Esse mapa aqui, esse aqui é um mapa um mapa político propriamente, não um mapa de relevo, né? Então não tem como descer. E ao sul não é descer, ok? E eles foram para Portugal, chegar desse ponto aqui da conquista de Ceuta até ele chegar nesse ponto aqui, que é o contorno, no caso, do chamado Cabo das Tormentas, que foi assim chamado por Bartolomeu Dias, né, que chegou aqui, e que depois ele voltou e falou ao rei Dom Manuel sobre a questão que eles chegaram no cabo. O rei Dom Manuel mudou o nome para Cabo da Boa Esperança, porque se tem um contorno aqui que você pode ir para o Oriente, era sinal de que eles poderiam chegar aqui nas Índias mais tarde, né? Então, mas para eles fazerem todo esse trajeto aqui, né? Aqui foi em 1415 que eles chegaram e aqui em 1488. Então veja, foram no caso 73 anos, 1415 aqui, 1488 aqui, que eles foram contornando o continente africano. Claro, não foi uma viagem só, né, gente? Eles voltavam, iam desenhando a questão do mapa cartográfico europeu, tal, tudo isso. Mas um local também que deu grandes problemas, aí, como foi comentado no poema de Fernando Pessoa, foi essa regiãozinha aqui, que é o chamado Cabo Bojador, que fica mais ou menos nessa região aqui, ok? Então, esse Cabo Bojador também, né, era uma região difícil de navegar, muitos arrecifes, né, também muitas situações climáticas adversas. E outro local que teve muita dificuldade deles passarem foi mais ou menos essa região aqui, que é a região da costa da Namíbia, né? A costa da Namíbia também, né, gente? Ou seja, é uma região, é uma corrente gelada que tem aqui, né? Aquelas correntes marítimas, né? Uma corrente gelada. E essa corrente marítima gelada, no caso, a algumas distâncias consideráveis do litoral, tinha vários bancos de areia. Né? Então, muitas vezes, as embarcações encalhavam ali. É um dos maiores cemitérios de navios que tem, né,
nessa rota de navegação é ali, porque muitas vezes a embarcação chegava ali, encalhava e não tinha o que fazer, né? Então, se você tentasse navegar, se você tentasse pular na água e tentar nadar até a costa, você chegava numa costa aqui desértica, né? Porque é um deserto, né? É um litoral deserto. É bem curioso esse deserto da Namíbia, né? Aqui passa uma corrente gelada também, então as pessoas que tentavam fazer isso, muitas vezes nadando, muitas vezes eram levadas por essa corrente, uma corrente muito gelada, gente, tanto que aqui no deserto da Namíbia, muitas vezes tem leões marinhos, pinguins, que muitas vezes vêm aqui nessa região. É estranho isso, você pensar que tem isso na África, mas tem sim, que eles vêm migrando do hemisfério sul para cá. Bem, então esse trajeto aqui foi um trajeto, né, essa rota vermelha, foi um trajeto que demorou bastante, né, para ser feito. Bem, a viagem daí que vai se destacar, né, que vai ter uma viagem que vai ter bastante destaque, mas no caso mais para frente, vai ser depois a viagem, no caso, a viagem do Vasco da Gama, né, porque Vasco da Gama, né, faz essa viagem aqui, né, em 1498, né, e ele chega até as Índias. Então o Vasco da Gama, desde essa parte aqui, ó, que tinha sido chego, né, até aqui pelo Fernão de Magalhães, Vasco da Gama ele continua, ele faz essa viagem aqui, chegando até a região das Índias Orientais, como era assim que eles diziam, né, e assim que eles falavam, no caso, das Índias naquele tempo. Então, né, Vasco da Gama ele faz essa viagem aqui, né, chegando ali até as Índias Orientais. Então, primeiramente, né, é feito esse primeiro trajeto, depois o Vasco da Gama faz esse outro aqui. E aí, em 1500, nós vamos ter a viagem de Cabral, que é essa viagem aqui que está em amarelinho, né, que Cabral sai, o destino dele era chegar às Índias, aí ele vem para o Brasil, depois ele sai aqui contornando o sul do continente africano e faz a mesma rota de Vasco da Gama no ano de 1500. Antigamente tinha umas teorias que diziam assim, gente, tinha a teoria que a viagem de Cabral foi uma viagem, a tese do acaso e a tese da intencionalidade, sabe? Então que Cabral teria chego por acaso no Brasil, né? Essa tese já é descartada, né, gente? É bastante descartada essa tese. Por quê? Porque provavelmente os portugueses já sabiam, né? Já sabiam dessa divisão. Veja o seguinte, qual é a prova, né? A prova é o seguinte, no ano de... Aqui eu vou escrever alguma coisinha para vocês. Então, gente, no ano de... Só comentando aqui, escrevendo aqui embaixo um pouquinho. No ano de 1492, nós temos a descoberta da América, né? Descoberta da América naquela famosa viagem de Cristóvão Colombo, né? Que é essa viagem verdinha aqui que eles chegaram. Muito bem. Bem, depois da descoberta da América, gente, o que teve? Um ano depois, em 1493, tentou ser feito um acordo, né, que foi o acordo que foi chamado de Bula Intercoetera. Essa bula intercoetera, ela determinava o seguinte, que as terras encontradas a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, ilhas de Cabo Verde estão aqui, ó, onde está a cruzinha ali, né? Encontradas a 100 léguas de Cabo Verde pertenceriam a Portugal e pós isso pertenceriam à Espanha. Então pegaria, gente, uma linha, no caso, uma linha imaginária, que dividiria o mundo assim, ó, aqui mais ou menos nessa parte aqui do oceano, né? Isso que ficava aqui para a direita, que vocês estão vendo, ficaria tudo para Portugal. E isso que ficaria para a esquerda, ficaria tudo para a Espanha. América para a Espanha, África, Ásia e Oceania para Portugal. Oceania eles não sabiam que existiam ainda nessa época. Okay? E Portugal não aceita. Então o que Portugal vai fazer? Então no ano de 1494, quase houve uma guerra entre Espanha e Portugal. Por isso que o Papa interveio nessa situação. Então, em 1494, vai ser feito um novo tratado, né, chamado Tratado de Tordesilhas, que vai determinar
que as terras encontradas, no caso, até 100 léguas de Cabo Verde, não até 100 léguas, mas até 370 léguas de Cabo Verde pertenceriam para Portugal, e pós 370 léguas pertenceriam para a Espanha. Então veja o seguinte, ó, veja bem a data, 1494, ok? Então, em 1494, Portugal já brigou pelo Brasil. E como que Portugal descobriu o Brasil em 1500? Né? Se ele brigou, vou colocar aqui, descoberta do Brasil. Ou seja, ele brigou pelo Brasil antes de descobrir. Ou seja, ele já sabia da existência das terras. Ou seja, ele só não quis contar para ninguém. Então, esse tratado aqui de Tordesilhas, né, esse tratado de Tordesilhas, o que vai acontecer? Então, ele era uma linha imaginária. Ele era, no caso, a questão de uma linha imaginária que pegava mais ou menos isso aqui, assim, ó, dividia a América mais ou menos nesse ponto aqui, assim, ó, sabe? Então, isso aqui, no caso, pertenceria para Portugal e isso aqui para a Espanha, ok? Só que depois, para entender o Tratado de Tordesilhas, tem que ser entendido depois com o Tratado de Saragoça, se não me engano, de 1524, que vai pegar uma linha imaginária mais ou menos aqui, assim, ó, também. Isso aqui pertenceria, né, no caso, para o mundo espanhol, seria a região periférica aqui, né, gente? Essa região aqui pertenceria para a Espanha. E essa região aqui, né, desculpe a imperfeição aí. Então, essa parte central pertenceria para Portugal e essa região periférica pertenceria para a Espanha. Ok? Então, veja, Portugal brigou pelo Brasil antes de descobrir. Então, é uma coisa bastante estranha, né, gente? Bem, vamos lá. E aí, claro, né, nós temos as principais viagens de embarcação, no caso portuguesa. Mas aqui, o que é interessante também, né, gente, é a gente comentar, no caso, a gente comentar, no caso, essa questão, ou seja, o Pedro Álvares Cabral, então, como que ele se perdeu se ele saiu daqui, veio aqui direto para o Brasil, daí ele fez o caminho certinho para as Índias, né? Então, como que ele estava perdido? Né? Não estava perdido, ele sabia o que estavam fazendo. Só uma observação. Outra coisa, as viagens espanholas, né, gente? A ideia, gente, do Cristóvão Colombo, a ideia dele era uma ideia muito boa. Ele queria chegar às Índias, né, ou seja, essa regiãozinha aqui, deixa eu só circular ali para vocês, né? Ele queria, no caso, chegar às Índias orientais, né, que era toda essa aqui hoje país Índia, mas Índias antes era toda essa outra parte aqui. Ele queria fazer isso navegando rumo, fazer uma coisa diferente dos portugueses, porque os portugueses queriam chegar às Índias navegando contornando a África, né, fazendo o périplo do continente africano. Olha que palavra chique, périplo, você veja só que coisa. Então, a ideia de Cristóvão Colombo era a seguinte, era ele navegar, né, aqui pelo Ocidente até chegar nas Índias. Vocês sabem que essa parte aqui do mundo, né, essa partezinha aqui do mundo, nós sabemos que o nosso mundo é esférico, né, gente? Por favor, ninguém terraplanista aí, né? Isso, terraplanismo é anti-ciência hoje em dia, né? Então, aqui no caso, né, essa parte aqui do nosso plano esférico que nós mudamos, você sabe que ela emenda com essa aqui, que o nosso mundo é esférico. Então isso aqui é como se a gente estivesse tentando ver todos os lados de uma bola ao mesmo tempo. Ok? Então o Cristóvão Colombo ele queria sair daqui, navegar, né, rumo ao Ocidente para chegar no Oriente. Ele não estava errado na tese dele. Só que o que eles não sabiam, gente? Eles não sabiam que havia um continente no meio do caminho, né? Eles não sabiam da existência do continente americano. Então, por isso que nós chamamos essa viagem realmente de viagem de descoberta da América. Então, o que aconteceu com o Colombo? O Colombo, ele navegou, né? Ele navegou aqui rumo ao Ocidente e descobriu algumas terras aqui, né? Ele não chegou, veja que ele não chegou no continente, ele chegou nessas ilhas da América Central, e aí voltou trazendo essa boa notícia para a rainha de Castela, né, e o rei de Aragão, que daí já era Espanha no caso.
Mas veio com a notícia errada de que teria chegado às Índias. Né? Depois eles viram que não se tratava de Índias, mas que se tratava, no caso, de outras terras. Né? E outra viagem que vai ser uma viagem extremamente importante, gente, que comprova a questão da esfericidade da Terra. Gente, isso lá de 1518, gente, a 1521. Essa viagem aqui que está marcado nessa flecha azul aqui que nós estamos vendo, que é a viagem de Fernão de Magalhães e a viagem de Sebastião Elcano. Okay? Por que essa viagem aqui ela é uma viagem importante? Né? Porque ela comprova a esfericidade da Terra. Então, demora 3 anos. Então, Fernando de Magalhães sai em direção à América do Sul. Ele vai contornando a América do Sul, passou pelo Brasil aqui, inclusive. Passa por esse estreito que tem aqui no extremo sul do continente americano, que recebe o nome hoje de Estreito de Magalhães, né? Em homenagem a ele. E daí chega ao Oceano Pacífico, okay? Que o Oceano Pacífico nessa época era desconhecido, ao maior oceano do mundo. Em 1518 era desconhecido dos europeus. Parece piada isso, mas não é. Né? Era desconhecido mesmo. Então ele chega ao Oceano Pacífico. E aí, e aqui é curioso, né, gente? Porque existe uma... Se vocês quiserem procurar na internet, existe uma diferença de coloração de água, né, entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Bem grande, né? Assim como tem no Rio Negro e Rio Solimões, tem uma coisa parecida aqui no extremo sul entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, né? As águas dos dois oceanos têm uma tonalidade diferente e se estende por vários quilômetros. Então eles no caso eles chegaram, né? Eles chegaram no caso nessa parte aqui e navegaram até essa região, né? Claro, que nem eu falei para vocês aqui, a gente tem a tentativa de mostrar todos os lados de uma esfera, né, num lado só, isso é o planisfério. E eles chegam até essa região aqui das Filipinas. Gente. Muito bem, aqui nessa região das Filipinas vai acontecer algo, no caso, algo importante nessa região aqui das Filipinas, né, que nós estamos marcando aqui. Né? Assim, essa perfeição aqui. Deixa eu fazer uma elipse aqui para vocês, que eu acho que fica mais bacaninha, tá bom? Não deu certo, desculpa. Deixa eu apagar isso aqui, fazer de novo. Vamos lá. Então, nessa região, fazer um retângulo. Né? Então, nessa região aqui, gente, das Filipinas, aonde chegou Sebastião, o Fernando de Magalhães e Sebastião Elcano, nessa região aqui, então, os navegadores espanhóis eles entraram em contato, né? Aliás, em confronto com os nativos da região, e o Fernando de Magalhães acabou sendo atingido por uma flecha na barriga, e os ferimentos levou ele à morte. Então, a partir daqui, o líder da expedição não é mais o Fernando de Magalhães, mas passa a ser o Sebastião Elcano, né? Que Sebastião Elcano ele vai terminar esta viagem de circunnavegação, né, comprovando a esfericidade da Terra. Muito bem, essas foram são as principais viagens, no caso, que nós temos, né, no caso de circunnavegação no planeta. Bem, então Portugal e Espanha são os grandes pioneiros, e o que esse negócio faz, gente? Essa questão aqui que nós vamos ter dessas viagens de navegação, ela vai integrar o mundo. Né? É a primeira vez que nós vamos ter no mundo inteiro a questão de um processo, vamos dizer assim, uma ideia de globalização. Veja bem, gente, a palavrinha globalização, ela é uma palavra nova. Né? Ela é uma palavrinha nova. Ela é da década de 1990, depois da queda do comunismo na Rússia, em que durante o comunismo o mundo era bipolarizado. Aí, depois caiu o comunismo, em vez de dizer que o mundo é bipolarizado, então não é mais bipolarizado, então é monopolarizado, então não. Então vamos dizer que o mundo é globalizado, sabe? Casa melhor essa palavra. A palavra é nova, mas a prática da globalização, gente, ela é uma prática antiga, ok?
Ela é uma prática antiga. Então aqui começou a se trocar bastante coisas, no caso, que vinham. Nós vamos ter aqui bastante coisas, por exemplo. Nós vamos começar a ter bastante coisas que vêm dessa região aqui da Índia, né? Coisas da Índia que vêm para a região da Europa, né? Então nós vamos ter aqui principalmente as especiarias, né, orientais, que vêm daqui para cá. Aqui nós vamos ter vários gêneros alimentícios também, né, gente? Vários produtos naturais que vêm da Europa para cá, né? Vários produtos que vêm aqui do restante da América para cá, né? Nós vamos ter produtos, no caso também aqui da África, que vai ser levado para cá, né? Ou seja, as especiarias que também vêm para cá, né? Ou seja, e também nós vamos ter os produtos europeus, né, que vão ser levados para as regiões, né, para essas regiões aqui, né? Ou seja, tem a volta também, né, porque o pacto colonial, no caso, que havia, ele fazia esse intercâmbio, né? Ou seja, você começa a interligar, né, todas as ações, as ações comerciais do mundo, aqui principalmente as especiarias, né, o cravo da Índia, a canela, noz moscada, o gengibre, a seda, né, todos os produtos que fazem esse intercâmbio. Aqui nós vamos ter a questão da intensificação, muitas vezes, a cana-de-açúcar, que era plantado na África, né, migrações populacionais, não é bem migrações, né, ou seja, os escravos africanos que vêm aqui para a América, né, gente, trabalhar como escravizados. Então você perceba que o que começa acontecendo? Começa a acontecer um grande intercâmbio entre as coisas do mundo. É o pau-brasil que sai da América aqui e vai para a Europa. É o ouro daqui da América que sai e vai para a Europa. Sabe? São os produtos manufaturados que saem da Europa para a América. Aqui nós vamos ter também né, o ouro da América que sai em direção à Europa e que enriquece a Europa. Mas você percebe que a Europa, ela é aqui o grande centro, né? O grande centro do comércio mundial. Então, por isso que nessa época, não tem como a gente fugir de dizer que nessa época o mundo era eurocêntrico. Ou seja, que a Europa era o centro. Até essa configuração de mapa que nós estamos vendo aqui, que é a configuração de mapa padrão, ela é, no caso... desculpe, gente. Ela é, no caso, gente, uma configuração... Ela é uma configuração eurocêntrica, né? Porque o que está no centro aqui? O que está no centro é a Europa, né? Você percebe muito bem isso. Então mas não é a África? Não, é a Europa mesmo, né? Então aqui você percebe toda essa questão, né? E assim como questão de produtos, né, gente? Ali, por exemplo, várias coisas também vieram da Europa para a América, como doenças, né? Por exemplo, a gripe não tinha na América, né? Que eu já comentei com vocês na aula passada. Por exemplo, o cacau, o chocolate, né? O chocolate, ele vai ser um produto que vai sair da América para ir para a Europa, né? Descoberta dos astecas, né, gente? O Xcoautl, né? Que depois virou chocolate, que era uma pasta de cacau que, quando foi levada para a Europa, eles misturaram o leite e o açúcar, né? E virou essa magnanimidade que se chama chocolate. Me deu uma fominha aqui que você não tem ideia. Então, foram vários intercâmbios que teve, gente. Então, essa é a primeira ideia que nós vamos ter de globalização. Embora não existisse a palavra globalização na época, né? Mas a prática da globalização ela vai ser existente. Só mais um detalhe. Tem alguma coisa na apostila que fala ali, né? Sobre assim, por exemplo, né? Que diz lá, né? Que fala alguma coisa, gente, que leva a entender que os outros povos eram considerados inferiores, infiel, indigno de respeito por não serem cristãos. Não, isso não é verdade, ok? Tanto que nós vamos ter aqui na América, gente, o único povo europeu na América que defende o índio, por exemplo, gente, é o jesuíta, né? É o jesuíta. Então, o jesuíta que denunciava para os europeus, porque os europeus estavam lá achando bonitinho que eles vinham aqui, né? Que o governo vinha aqui para além de promover o progresso, levar a fé, tal, tudo isso, e os jesuítas começaram a denunciar, começaram a falar, eles vêm aqui, eles maltratam índios, eles matam índios, eles cortam
membros dos indígenas, né? Então nós vamos ter a classe dos padres jesuítas aqui, vai ser a única classe de pessoas europeias, por exemplo, na América e em algumas outras partes do mundo, que defendem o quê? Que defendem o direito desses povos nativos, né? O direito à vida e tal. Claro, eles vinham com uma missão de evangelização. Isso faz parte da missão da igreja, né? Mas eles, no caso, defendiam esses povos. E nós vamos ter, né, também nessa época, gente, muitos padres que foram martirizados aqui na América do Sul, aqui na África e aqui na Ásia, né? Muitos mártires, né? Na Ásia era martirizado, até hoje são, né? África, Ásia, pessoas que foram martirizadas por causa da questão da defesa da fé. Ok, gente, mas acho que é mais ou menos isso. Assim, eu estou falando assim, mais importante, eu acho que é a gente entender esse conceito de globalização, né? Por que ele aconteceu através dessas viagens. Esse conceito de globalização que eu digo para vocês é novo, mas a prática é antiga. Para a gente, como que se deu a questão da descoberta, né, de todas essas partes do mundo. Beleza, gente?